Então, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, caso esteja me ouvindo, me assistindo aí em outro momento do dia. Hoje é exatamente dia 14 de outubro de 2021 e a gente vai começar a nossa 11ª semana de aula aqui na nossa disciplina de Contabilidade Geral e de Custos. Só vou mostrar para vocês aqui, pessoal, explicar por que está diferente aqui a nossa aula, a nossa tela. A plataforma, infelizmente, está com problema hoje. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui a sala. O problema que está acontecendo, em outra disciplina minha aconteceu também, tá? É que o slide não aparece, como vocês podem perceber. Né? Eu passo, mas não aparece. E o Raul, o aluno Raul que está aqui com a gente também, ele também não conseguia ver, também não aparece para ele. Tá ok, pessoal? Então, o que eu fiz? A aula hoje está acontecendo no Google Meet, ao vivo. O Raul está aqui com a gente e estou gravando a aula para vocês. Tá ok? Então, dito isso, né, vamos começar a aula de hoje. Eu sempre gosto assim de, na semana após as provas, avaliações, a P1, a P2, pegar um pouco mais leve com vocês, porque vocês vieram de estudo, né, de uma semana de prova. Então vamos com calma aqui no conteúdo de hoje, tá? Qualquer dúvida, como sempre, tem o fórum, eu vou criar lá o tópico de dúvidas, tá? Mas tem o chat também, vocês podem mandar mensagem quando vocês precisarem, querendo tirar as dúvidas. Inclusive, falando sobre dúvidas, as notas da P1 já foram lançadas. Eu mandei uma mensagem para vocês avisando, né? Caso tenha alguma dúvida, só me mandar uma mensagem, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Objetivos da aula de hoje. Apresentar o que são sistemas de custeio ou métodos de custeio, ok? Sinônimos. Apresentar o custeio por absorção, integral e ideal. Então a gente tem um tipo de custeio por absorção que é segregado em dois subtipos, ok? E vamos apresentar o custeio variável. Já vou começar falando o seguinte para vocês, tá? Eu vou explicar o que é um sistema de custeio, um método de custeio, mas quero mencionar o seguinte: existem outros métodos além desses três, né, que na verdade são dois, que a gente vai estudar na aula de hoje. Por que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina o variável e o por absorção? Porque são, de longe, os mais utilizados nas empresas no Brasil. Dificilmente você vai ver uma empresa no Brasil utilizando outro método de custeio. Claro que há, né? Com certeza há. Especialmente multinacionais que lá fora, na sua matriz, na sua sede, utilizam outros métodos que não são tão utilizados no Brasil. Então, o que eu quero que vocês entendam neste primeiro momento? Primeiro, que não existem apenas esses métodos de custeio. Há outros, tá ok? Só que esses são, de longe, né, novamente falando, os mais utilizados no Brasil, por isso são os que constam na nossa disciplina. E além disso, são os que mais aparecem em concursos públicos, nas empresas que vocês eventualmente vão trabalhar também com contabilidade e etc. Então, seguindo. Agora sim, o que são, afinal, sistemas de custeio? Vamos ler e comentar. São critérios a partir dos quais são realizadas as alocações dos custos aos produtos e serviços da organização. Pessoal, ponto fundamental já aqui para vocês. Critérios a partir dos quais são realizadas as alocações dos custos aos produtos e serviços. Vamos lá. A gente até agora, aqui na disciplina, a gente começou aprendendo as nomenclaturas, as terminologias, né, como estava escrito no material. Então, custo, despesa, gasto, investimento. Vocês se lembram disso, com certeza, estudaram para a prova, inclusive, né? Beleza, então a gente entendeu o que é cada uma dessas coisas, dessas terminologias. Depois disso, a gente entendeu a subclassificação delas. Então, tem custo direto, indireto, despesa indireta. Beleza. E aí, a questão é, ok, Thiago, eu já sei o que é custo, eu já sei o que é despesa, eu sei que o custo é utilizado ali na produção, né, e a despesa são gastos pós-produção, embora também necessários para o funcionamento dessa empresa, ok. Só que, como é que eu calculo isso? Né? Como é que eu sei que, por exemplo, para uma empresa que produz, não sei, um carro, um veículo, tá? O quanto ela teve de custo para produzir aquele veículo, aquela unidade de veículo? Te respondo a partir da aula de hoje. A resposta é com base nos sistemas de custeio. Ou seja, a partir dos sistemas de custeio, a gente vai conseguir entender de que forma os custos, sejam diretos, indiretos, fixos e variáveis, eles são considerados para fins do custo total de produção. Ou seja, como é que a gente sabe custo de produção de uma linha de produção, de uma unidade, de produto, enfim, a partir dos sistemas de custeio.
Então vamos lá. Contudo, a análise que indicará se um tipo específico de custo será alocado ou não ao produto dependerá do método de custeio utilizado. Ou seja, a gente vai ver isso mais à frente, mas dependendo do método de custeio que a gente utilizar, é absorção? É. Integral ou ideal? É variável? É. Dependendo do método que a gente utiliza, a gente vai considerar ou não certos tipos de custos. Tá ok? Vamos ver isso mais à frente. Então, novamente, quais são os métodos de custeio? De novo, os mais utilizados no Brasil e os cobrados na nossa disciplina. O custeio por absorção integral, o custeio por absorção ideal e o custeio variável. Vamos um de cada vez e com bastante calma. Qualquer dúvida, no caso do Raul, que é o único aluno aqui na sala, só perguntar, Raul. Então, custeio por absorção integral, pessoal. Vamos ler e comentar. O custeio por absorção integral é o método de custeio no qual, sublinhado, importante, todos os custos de fabricação, os diretos e os indiretos, os fixos e os variáveis, são considerados custos inventariáveis, ou seja, o estoque da empresa absorve todos os custos de fabricação. Pessoal, ponto central para entender o custeio por absorção. Primeiro, a questão do integral aqui, né? O integral significa o quê, pessoal? Que absolutamente todos os custos que a empresa tem, ou seja, né, todos os gastos da produção, logo custos, serão considerados para a gente poder calcular, para a gente saber o custo total de produção de uma linha de produção. Perfeito? Acho que a nomenclatura integral também ajuda, né? Integral, todos os custos, enfim, acaba ajudando na hora da prova, por exemplo, para não esquecer. Assim, os custos de produção ficam alocados no estoque até a sua efetiva venda, quando irão para o resultado. O que isso significa, pessoal? Vamos lá. Eu e o Raul, que é o aluno presente aqui na sala, nós somos sócios numa doceria, tá? A gente tem uma fábrica de doces. E aí a gente decidiu fazer um bombom de brigadeiro. Ótimo, então na nossa fábrica a gente produz também bombom de brigadeiro. Se na nossa fábrica a gente utiliza, na nossa contabilidade gerencial de custos, o método do custeio por absorção integral, absolutamente todos os custos de fabricação que a gente tem para poder produzir esses bombons de brigadeiro vão ser considerados dentro do custo de produção desse brigadeiro. Ou seja, teve o custo direto? Teve, matéria-prima, mão de obra, vocês lembram, né? Custos diretos e indiretos. Então teve custo direto, mão de obra dos funcionários da fábrica, teve a matéria-prima, teve embalagem, teve custo indireto? Teve custo indireto, teve pessoal dos serviços gerais que limpa a fábrica, teve energia elétrica, ok? Tudo isso vai ser considerado dentro do custo de produção dos bombons de brigadeiro, tá ok? Então, de novo, ponto central para a gente não esquecer como funciona o custeio por absorção integral. Todos os custos de fabricação são considerados. E eles ficam no estoque, pessoal, em que sentido? Uma vez que esse bombom passou pela linha de produção e ele foi recebendo esses custos, né? Esses custos foram sendo alocados nesses bombons. Ótimo. Ele ficou pronto. Ele sai da linha de produção, ele vai lá para o estoque da empresa, esperando para ser vendido. E parênteses, tá? Quando eu falo estoque, eu me refiro ao estoque, espaço físico, aquele espaço onde ficam alocados os produtos produzidos e acabados, ótimo. Mas também estoque na contabilidade. Aquela continha estoque, que vocês já conhecem, lá no balanço patrimonial. Tá ok, pessoal? Então é ali que vai ficar alocado esse produto assim que ele termina de ser produzido. Beleza. Agora, uma vez que esse produto está pronto e ele é comprado, a gente vende esse produto, o que acontece? Os custos de produção, que até então estavam na continha estoque, ok? Eles vão para onde, pessoal? Eles vão lá para a DRE, para demonstração de resultado do exercício, na continha custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido, depende da nomenclatura, tá ok? A gente vai ver isso mais à frente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: custeio por absorção integral. Todos os custos são alocados ao custo de fabricação do produto. Ótimo. O produto está pronto, esperando para ser vendido? Está lá no estoque. Logo, todos os custos estão no estoque junto com o produto. Vendeu o produto sai do estoque, é vendido, e esses custos que estavam no estoque, no balanço patrimonial, eles são classificados lá para a DRE como custo de produção. Tranquilo?
De novo, se não entendeu, tranquilo, a gente vai ver isso mais à frente com mais calma. Assim, os custos de produção ficam alocados no estoque, como eu falei, e o custeio por absorção integral requer que seja realizado o rateio dos custos fixos. Pessoal, rateio é um termo que na contabilidade de custo, contabilidade gerencial, a gente sempre vai ouvir. Já falei para vocês, inclusive, né? Custos fixos sempre precisam ser rateados. Tiago, por que tem que ser rateado? Já falei, mas vamos relembrar juntos. Aluguel. Aluguel da fábrica é um custo fixo, certo? Por que é fixo? Relembrando, independentemente da quantidade produzida, todos os meses a gente vai pagar o mesmo valor de aluguel. Se a gente produziu um bombom ou produziu 1 bilhão de bombons, o valor do aluguel é o mesmo. Beleza, custo fixo. Agora, eu te pergunto o seguinte: imagina que eu e o Raul, nessa nossa fábrica, a gente produz 10 tipos de bombons. Ah, é de morango, é maracujá, é brigadeiro, é baunilha, enfim, 10 tipos. Como é que eu vou saber, de uma forma objetiva, direta, o quanto esse valor de aluguel vai ser rateado para cada tipo de bombom? A gente paga 10 mil reais de aluguel, tá? O quanto desses 10 mil vai ser alocado para cada tipo de bombom? Ah, sei lá, vai ser 2 mil para o brigadeiro, 2 mil para o morango, 2 mil para o baunilha. O ponto é, não é como a gente fazer diretamente. A gente tem que ratear. E o rateio é aquilo, pessoal. A empresa tem autonomia para poder decidir qual é a base do rateio. O nosso exemplo aqui agora, né, meu e do Raul, enquanto sócios na fábrica de bombom. Nós produzimos 10 tipos de bombons. Beleza. A conta vem 10 mil geralmente? Ah, nós somos os donos da empresa, a gente conhece a nossa fábrica, a gente conhece o nosso processo produtivo e nós optamos, racionalmente, em alocar R$ 1.000, então 10% da conta de luz para cada linha de produção, para cada produto, no caso, ok? Cada tipo de produto. Percebam, poderia ser diferente? Poderia. Eu poderia alocar 50% da conta em um produto e o resto ser rateado entre os outros produtos. O ponto é, pessoal, a empresa sempre vai ter que ratear os custos fixos. De novo, custos fixos não podem ser alocados diretamente. É diferente, por exemplo, do que? De uma embalagem, que é um custo direto. A embalagem é um custo direto e variável, detalhe, né? A gente sabe, uma embalagem para um produto, duas embalagens para dois produtos. O aluguel não. A empresa sempre tem que ratear. De novo, ratear de que forma? Depende. A empresa vai decidir isso. O importante é, a empresa vai decidir da forma mais racional possível. Não faz sentido, nesse exemplo que a gente deu aqui, que eu dei para vocês aqui agora, meio do Raul enquanto sócios, que a gente tem 10 tipos de produtos. 10 mil reais de conta de luz, a gente vai pegar 95% da conta, 9.500 reais, e jogar em um produto. Por quê? Não faz sentido. Se a empresa fizer algo nesse sentido, ela vai ter que explicar com base em um parecer técnico, ok, da área de engenharia elétrica, enfim, da área de engenharia de produção, justificando o porquê disso. Na verdade, o ideal é que as empresas, sempre que fazem rateio, tenham algum tipo de documentação, algum tipo de respaldo para justificar. Porque a Receita Federal pode aparecer, não é tão provável, mas pode aparecer e querer saber por que esse rateio, por que essa taxa de rateio. Auditoria. Vocês já sabem o que é auditoria, certo? Empresas de grande porte têm que receber auditoria externa. Uma empresa de fora vem realizar uma auditoria nas suas contas, na contabilidade da empresa. Né? A auditoria pode chegar e perguntar, olha, por que você fez o rateio dessa forma? É preciso que a empresa tenha um respaldo para isso. Então, seguindo. Este método é voltado principalmente para atender usuários externos, pessoal. Ou seja, esse é um dos métodos mais utilizados no Brasil para atender a Receita Federal e atender outras fontes, ok? Seguindo, vantagens do custeio por absorção, vantagem de utilizar esse custeio. É o único aceito pela legislação brasileira para fins fiscais. Quando a gente pensa na Receita Federal do Brasil, é esse método que a Receita exige que as empresas façam. Ah, Thiago, então para que a gente estava estudando outros métodos? Simples, porque as empresas, para fins da Receita, fins fiscais, utilizam esse método do custeio por absorção integral, porém, para outros fins, podem utilizar outros métodos. Para fins gerenciais, por exemplo, vocês vão entender logo mais à frente que outros métodos são mais interessantes para fins gerenciais. Contudo, para fins financeiros e fiscais, custeio por absorção integral é o único aceito no Brasil.
Também é o único aceito pelas normas de contabilidade para fins de divulgação das demonstrações financeiras e, ao considerar os custos fixos, ou seja, como os custos fixos são alocados ao produto, à linha de produção, permite a análise do impacto na produtividade. Quanto maior a produção, menor o custo fixo unitário. Como a gente aloca os custos fixos, a partir do rateio, como a gente já sabe, na produção, a gente consegue ver objetivamente o quanto esse custo fixo está impactando na produção. Por exemplo, o quanto o aluguel está impactando no custo total de produção do bombom. Se a gente trabalha com custeio por absorção, é possível fazer esse cálculo, essa conta. É uma vantagem, porque em outros vocês verão que não é possível fazer isso. Desvantagens: ao ratear todos os custos, distorções podem ser mascaradas no processo de alocação, ou seja, sempre haverá, em maior ou menor grau, arbitrariedade na alocação dos custos. Pessoal, rateio sempre é arbitrário. Arbitrário por quê, Thiago? Porque, como mencionado, os sócios, os gerentes, os gestores da empresa podem decidir qual é o método de rateio, qual é o critério de rateio que vão utilizar. Por isso é arbitrário, ok? Não há uma norma obrigando que seja de tal forma ou de X forma, beleza? E percebam o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos imaginar, mudando o exemplo agora, tá? Mas de novo, eu e o Raul que está presente aqui na sala. Então, eu e o Raul temos essa fábrica de bombons e a gente decidiu produzir só 2 tipos de bombons, tá? Morango e chocolate. Beleza. Uma linha de produção com 2 tipos de produtos. Beleza. E aí a gente tem essa conta de luz, tá? Conta de energia elétrica no valor de R$ 20.000 por mês. Tá bom. Vamos imaginar que esses produtos eles têm os mesmos custos de matéria-prima, de mão de obra, de embalagem, enfim. No geral, os mesmos custos diretos, mesma quantidade em valor de custos diretos. Ótimo. Só que a gente decidiu, em conversa aqui entre nós dois, que nós vamos alocar 90% do valor da conta de luz em um produto, em um tipo de produto e 10% no outro. Ora, claro que isso tem que ser justificado, mas a princípio é estranho, né? É o mesmo tipo de produto, só muda o sabor. Os custos diretos têm o mesmo valor, mão de obra, matéria-prima e etc. Por que uma linha de produto, um tipo de produto, vai receber uma quantidade tão maior de energia elétrica, de custo com energia elétrica, do que o outro? Se isso for feito de uma forma que não é embasada, isso vai gerar o quê? Distorções no cálculo dos custos. A princípio, quando uma empresa faz isso, e acreditem, acontece muito, ela vai chegar no final do mês, olhar para os seus custos de produção, do total, e vai pensar, poxa, o custo de produção desse produto aqui, desse tipo de bombom, é muito mais alto do que o outro. Consequentemente, o lucro é muito menor do que do outro. Consequentemente, não vale tanto a pena continuar fazendo esse produto, esse tipo de bombom, ou continuar investindo nele. O outro dá mais lucro. Percebam o seguinte, não é necessariamente verdade isso. Talvez o outro pareça ser mais rentável, mais vantajoso para a empresa. Por quê? Porque custos fixos foram rateados em menor quantidade para esse produto mais rentável. Ok? Então, percebam o tipo de problema, pessoal. Inclusive, né, no mestrado, doutorado, eu fiz mestrado em contabilidade. Né? Na disciplina de contabilidade gerencial, decisorial, a gente estuda em cima de estudos de caso disso aqui. Então, são casos reais de empresas de grande porte, multinacionais, tá, que tiveram problemas com isso. Então, a empresa tinha uma linha de produção gigantesca, sei lá, com 50 tipos de produtos, tá? E ela considerou que 2 tipos não estavam valendo muito a pena. O lucro era muito pouco, ou dava prejuízo, tirou da produção. Depois, né, tempos depois, especialistas foram lá analisar a situação e viram que não era bem isso. Não era que o produto não era lucrável, enfim, entre aspas, não era tão rentável assim. E sim que a base de rateio, ok, estava distorcido. Não era a melhor possível. Então, pessoal, fui um pouco mais além aqui da disciplina, só para mostrar para vocês que isso aqui é algo importante e que gera problemas reais às empresas. Então, seguindo. A alocação no custeio por absorção integral, dei aqui um zoom só para ficar melhor para vocês, tá? Então, olha só, empresas de manufatura e empresas de prestação de serviço. Se é despesa, tudo que é despesa, a gente já sabe, vai diretamente para a DRE. Né? Despesa é sempre alocada na DRE, na continha de despesas. Reduz o nosso resultado, nossa receita. Beleza.
E o custo, pessoal? Qual é o trajeto, qual é a trajetória dos custos no custeio para absorção integral? Como a gente acabou de aprender, todos os custos são considerados, né, no custo de produção total dos produtos ali produzidos. O produto ficou pronto, foi para o estoque da empresa, consequentemente os custos estão todos no estoque da empresa. Foi vendido? Foi vendido. Beleza. A gente vai receber o valor pela venda e o custo de produção vai lá para a continha CPV, custo do produto vendido, lá na DRE. Continha essa que reduz a nossa receita de vendas. Então, a receita de vendas menos o custo de produção, a gente vai achar o lucro bruto, menos as despesas, a gente vai achar o lucro operacional. Isso aqui é uma demonstração de resultado, uma DRE bem simples, tá, pessoal? É lógico que na prática é muito maior do que isso, muito mais contas, etc. Mas a ideia geral da DRE é exatamente essa aqui. Se for uma empresa prestadora de serviço, despesa vai sempre lá para a DRE, normal, e os custos vão ser embutidos totalmente na prestação de serviço, no serviço em si que é prestado. Prestou o serviço? Ótimo, recebe a receita pelo serviço prestado e o custo de prestação de serviço vai lá para a DRE, reduzindo a receita. Percebam a mesma lógica, tá ok, pessoal? Então vamos seguir para um exemplo, sempre bom ter um exemplo, né? Vamos lá. Uma indústria fabrica 3 produtos diferentes e os custos diretos estão relacionados abaixo. Custos diretos. 3 produtos. A. Mate, matéria-prima, tá, pessoal? Mod, mão de obra direta. Então vamos lá. Matéria-prima, R$ 100 para produzir o produto A e 50 para o produto A, mão de obra. B. Mate 150, mod 75. C. Mate R$ 200, mod R$ 100. Beleza. Já temos aqui os valores dos custos diretos, para produzir esses produtos, cada um deles, né, individualmente. Então vamos lá. Os custos indiretos, portanto, devem ser rateados. Indiretos sempre devem ser rateados no custeio por absorção. Então vamos lá. Os custos indiretos para a fabricação dos 3 produtos somam R$ 1.000. Ou seja, o total de custos indiretos para essa linha de produção aqui é de R$ 1.000, o total. Então, considerando-se energia elétrica, custo indireto, segurança da fábrica, se for o caso, se tiver, né, vigilante, aluguel da fábrica, tudo são custos indiretos. O total disso, R$ 1.000. E serão distribuídos, ou seja, rateados da seguinte maneira: 20% para o A, 30% para o B, 50% para o C. Beleza. Para a gente achar o custo total de produção desses produtos, nós vamos somar o quê? Os custos diretos mais os indiretos rateados. Vamos juntos aqui. É só um exemplo, tá? Então, de acordo com o custeio, método de custeio por absorção, que nós estamos trabalhando, essa é a forma de encontrar os valores totais de produção. Produto A, pessoal, 100 de mate, mais 50 de mod, 100 mais 50, mais o rateio, que é, conforme diz o exercício, 20% para o ar, 20% de 1.000. Então a gente vai calcular aqui na calculadora, simples, né? 20% de 1.000, R$ 200, mais os custos diretos, total R$ 350. Percebam, R$ 350 é o custo total de produção para esse produto, ok? E o B? Os custos diretos, 150 mais 75, também dados pelo exercício, mais o rateio de 30% de 1.000, que o exercício também nos falou. Somou R$ 525. C. Custos diretos, 200 mais 100, mais 50% de 1.000. Total, R$ 800. Beleza, pessoal? Então aqui, o que a gente fez? Bem simples, né? A gente fez o rateio dos custos indiretos para encontrar o valor do custo total de produção para cada produto. Percebam o seguinte, né? O exemplo que eu falei agora há pouco. Se aqui fosse 50% para o B, tá? E 30% para o C. Isso iria gerar uma distorção no custo final de produção. É exatamente por isso que muitas empresas têm dificuldade na hora de analisar quais produtos merecem ter mais investimento ou devem ser retirados da linha de produção. Agora, pessoal, passando para o custeio por absorção ideal. Só vou pedir um segundo para olhar aqui a tela, para ver se não tem alguém na sala. Não tem não, só o Raul mesmo. Tá bom, então vamos seguir. Então, custeio por absorção ideal. Também é um tipo de custeio por absorção com uma pequena diferença. Apenas uma parcela considerada normal dos custos fixos
correspondente ao nível de utilização real da capacidade produtiva, deve ser repassado aos produtos. E o restante dos custos fixos serão considerados como perdas da empresa. Vamos ver isso no exemplo mais à frente. Mas a questão aqui é, vamos imaginar que nessa fábrica que o Raul temos, tá, a gente consegue produzir, no máximo, 50 mil unidades de bombons por mês. Tá? Esse é o nosso limite de produção. 50 mil unidades de bombons a cada mês. Ótimo. Por alguma razão, por exemplo, pandemia, a demanda caiu pelo produto, falta de matéria-prima, enfim, a gente só está conseguindo produzir a cada mês 30 mil unidades. De novo, nossa capacidade produtiva é de 50 mil, só estamos produzindo 30 mil. Logo, a gente tem uma capacidade ociosa, sem ser utilizada, de 20 mil. Se estamos trabalhando com o custeio por absorção ideal, só vão ser integrados ao custo de produção, ok? Os custos referentes a essa quantidade efetivamente usada, no caso os 30 mil, e não a capacidade total da empresa, que seria de 50 mil. Mais do que isso, essa quantidade que não está sendo utilizada, de 20 mil, vai ser considerada uma perda para a empresa. E perda, a gente já aprendeu isso, sempre é calculada como? Contabilizada como? Vai lá para a DRE, reduzindo a nossa receita, como se fosse uma despesa. Tá ok? A gente vai ver isso mais à frente, vamos com calma. Então, o custeio por absorção ideal, pessoal, ele é utilizado para fins gerenciais, para apoio ao controle e ao processo de melhoria contínua da empresa. Claro, é importante para a empresa, para os gestores da empresa, conseguirem ver, financeiramente falando, o quanto que essa falta de produção, essa capacidade ociosa, está impactando financeiramente na empresa. Portanto, além de ser necessário calcular o custo em si da produção, é igualmente relevante saber o desperdício no processo de produção. Percebam que é o custeio por absorção ideal. Então todos os custos vão ser considerados. Beleza. Só que apenas a parcela efetivamente utilizada. Essa é uma diferença já bem discrepante, bem óbvia, para o custeio por absorção integral que a gente aprendeu agora há pouco. Então, exemplo, tá? Encontre o custo unitário de um único produto. Estou deixando essa questão de um único produto, parece redundante, né? Unitário de um produto, mas é porque é o custo unitário de uma fábrica que só trabalha com um produto na linha de produção, só um tipo de produto, ok? Então não tem rateio, né? Não há rateio por quê, pessoal? Porque é só um produto produzido. No exemplo meu aqui do Raul, nossa fábrica, aqui agora, a gente só produz bombom de chocolate, mais nada. Logo, não tem como fazer rateio, beleza? Então vamos lá. Capacidade de produção, 100 mil unidades. Produção efetiva, aqui realmente está acontecendo, 80 mil unidades. Custos fixos, 1 milhão de reais por mês. Está em dólares, né? Mas vamos falar em reais aqui. Então, 1 milhão de reais por mês são nossos custos fixos. Aluguel, vigilantes, limpeza da fábrica, energia elétrica, não, desculpa. Vigilantes, então, tudo que é fixo, né? Tudo que não altera independentemente da quantidade produzida. Beleza? Seguro da fábrica, enfim. Custos variáveis, R$ 5 por unidade. Ou seja, a cada unidade de bombom produzida, vai ficar caro aqui, mas só um exemplo, tá, pessoal? A cada unidade a gente tem um custo variável de R$ 5. Vamos imaginar que é um bombom da Copenhagen, o nosso concorrente, tá ok? Então vamos lá. Cálculo para achar o custo unitário. Custo fixo total, R$ 1 milhão. Isso aqui é a fórmula, tá, pessoal? Vocês têm que saber isso, anotar, lembrar, enfim. Custo fixo total, dividido pela capacidade produtiva, 100 mil unidades, mais o custo variável unitário, que o exercício já nos deu, que é de 5 unidades. R$5, desculpa. Somamos, então, 1 milhão dividido por 100 mil, mais 5, R$15 a unidade. Tiago, não entendi. Que R$15 é esse? A cada bombom que a gente produz, a gente tem um custo total unitário de R$15. Beleza? De novo, esse bombom que é produzido na nossa fábrica nos onera um custo de R$15. Beleza? Fica até interessante ver que tem uma distorção estranha aqui, né? Porque os custos variáveis, que geralmente são maiores, são de 5, né? E os fixos de 10. Tem um problema nessa empresa, mas tudo bem. Não é o objetivo da disciplina aqui. Vamos seguir. Então vamos lá, seguindo. Custo ideal, por absorção ideal. A gente já sabe que o custo total é de R$15 por unidade. Logo,
vamos calcular o que, pessoal? A ociosidade, porque isso é uma perda para a empresa, um desperdício para a empresa. Então, voltando, custo fixo unitário, tá? Que é de R$ 10. Tá? Por quê, pessoal? Porque a capacidade total é de 100 mil. E os custos fixos totais 1 milhão. 1 milhão dividido por 100 mil, custo fixo unitário é de 10. Perfeito? Custo fixo unitário vezes a capacidade ociosa, que a gente está deixando de produzir, multiplicou R$ 200.000. Pessoal, R$ 200.000 é considerado para a empresa uma perda, ok? De novo, isso vai lá para a DRE, reduzindo a receita do exercício. Tá ok, pessoal? Relembrando, custeio por absorção ideal ele é para fins internos, fins gerenciais. É para a empresa poder observar o quanto ela está deixando de ganhar, ok? Não produzindo na sua capacidade máxima. A Receita Federal não aceita isso. E aí eu pergunto o seguinte para vocês. Por que a Receita Federal não aceita isso? Vamos lá, 5 segundos para pensar, pessoal. Eu já falei isso com vocês em outros exemplos, na mesma situação. Por quê? Esse valor que vai para a perda, né? Perceba o seguinte, ele não é uma perda financeira, né? Esses 200 mil não estão saindo do banco da empresa, do caixa da empresa. Eles estão deixando de entrar, beleza. Se a empresa utiliza o custeio por absorção ideal e manda para a Receita Federal, isso impacta no quê? Esse 200 mil vai reduzir a receita dela, lá na DRE, consequentemente o lucro contábil dela vai ser reduzido em 200 mil. Logo, todos os impostos que são calculados em cima do lucro contábil vão ficar abaixo do que deveriam para essa empresa pagar. Consequentemente, isso não é interessante para o governo, né? Nenhuma esfera do governo. Por isso que o governo não aceita esse método, pessoal, tá ok? E sim o custeio por absorção ideal, em que todos os custos são embutidos no custo de produção. Percebam o seguinte agora. Isso é uma forma do governo aumentar o lucro da empresa, o lucro contábil, consequentemente, ter um impacto maior de impostos nessa empresa. Tá ok? Seguindo, custeio variável. Sistema no qual são considerados, para fins de alocação de custos, apenas os custos variáveis. Opa, então já temos aqui, né, o motivo óbvio de ser tão diferente do custeio por absorção. Na absorção, como a gente já falou várias vezes, todos os custos são considerados. Aqui, a partir de agora, apenas os custos variáveis, pessoal. O que ajuda a lembrar pelo próprio nome, né? Método do custeio variável. Sistema de custeio variável. Beleza. Ou seja, os custos fixos não são alocados aos produtos e serviços, sendo tratados na contabilidade como se fossem despesas. Dessa forma, não há realização do rateio. Perfeito, pessoal. Se no custeio variável a gente só considera custos variáveis para fins de alocação aos produtos, o que a gente faz com os fixos? A gente aloca eles, né, contabiliza eles diretamente na DRE, reduzindo a nossa receita. Ou seja, como se fossem despesas. Ok, pessoal? Perceba, custo fixo não é uma despesa, a gente já sabe disso. Mas a classificação contábil, nesse caso do custeio variável, é como se fosse uma despesa. O valor dos custos fixos vai diretamente para a DRE, reduzir a receita do exercício. De novo, mais um motivo pelo qual não é interessante, não seria interessante que a Receita Federal aceitasse esse método, porque seria mais um método que iria reduzir a receita da empresa ainda mais, consequentemente a empresa pagaria menos impostos, ok? Então vamos lá, vantagens de utilizar o custeio variável. Não há rateio, logo não há arbitrariedade no processo de alocação de custos. Possibilita maior clareza na elaboração de planejamento orçamentário. Sim, porque a gente consegue perceber no custo de produção o quanto os custos variáveis, ok, de fato estão impactando na produção. Porque a gente só considera os variáveis, certo? Logo, a gente consegue ver. E tem um detalhe, tá, pessoal? Isso aí também, indo um pouco além da disciplina, isso é uma discussão na contabilidade, tá? Na teoria da contabilidade. Há pensadores da contabilidade que defendem que custos deveriam ser apenas os variáveis e diretos, tá? Isso é uma discussão, tá? Isso não acontece na prática. Porque seriam os custos de verdade do produto, os custos efetivamente necessários para produzir aquele produto, tá? Os custos fixos deveriam ser considerados de despesas, na verdade. O ponto para a gente aqui agora é, uma vez que no custeio variável a gente só trabalha com os custos variáveis na produção, a gente consegue ver de fato o quanto esse produto está impactando
na nossa produção, nossos custos, nossas despesas, etc. Ok? Facilita a administração a decidir sobre quais produtos devem se merecer maior ou menor esforço de vendas, claro, porque não há a questão do rateio, não há arbitrariedade. Então, se a gente trabalha com custeio variável, a gente tem 100 tipos de produtos. É só olhar para o custo de produção de cada um e a gente vai saber qual que é mais vantajoso ou não, com base no critério de custos, logicamente, né? Porque há outras questões, né? De venda, faturamento, etc. Permite o cálculo da margem de contribuição. Margem de contribuição a gente não vai aprender agora, tá? Mas basicamente falando, para vocês saberem o que é quanto um produto gera de retorno para a empresa. É muito, entre aspas, o lucro que cada produto traz para a empresa. O termo não é lucro, é a margem de contribuição, tá ok? Lucro é o que a empresa tem no final do exercício, depois de DRE tudo é feito. E outros métodos não permitem isso, detalhe. Desvantagens: não é aceito para fins fiscais e não é aceito pelas normas de contabilidade. Logo, se alguma empresa quiser trabalhar com custeio variável, vai ter um retrabalho. Vai ter que fazer o custeio por absorção integral para fins externos, fiscais, contábeis, e fazer o custeio variável para fins internos, gerenciais. Então, um exemplozinho aqui, pessoal, na verdade é o mesmo exemplo que a gente já viu, né? E acaba ficando mais fácil ainda. Por quê? Se no custeio variável a gente só considera os custos variáveis, os custos diretos, quase sempre a mesma coisa no final da história, né? A gente vai apenas somar os custos diretos, certo? Então aqui, ó, produto A, mate mod, somou, achamos o total de custo de produção do produto A. De novo, por que 150 agora é o total do custo de produção? Porque no método custeio variável que estamos utilizando, só consideramos os custos variáveis. B, mate mais mod, total 225. C, mate mais mod, total R$ 300. Percebam, a gente simplesmente não considerou os custos fixos aqui na produção, logo não tivemos rateio para fazer. E aqui, pessoal, a caminhada, a trajetória dos custos, ok? No custeio por absorção e no variável. Então, aqui na absorção primeiro, tá? Nós temos uma série de custos, diretos e indiretos aqui, beleza? Todos eles entram na produção. Só que os custos fixos e os custos variáveis, os dois são considerados para estoque. Por quê? Como a gente já sabe, o custeio por absorção, seja o ideal, seja o integral, todos os custos, fixos e variáveis, serão alocados, considerados, embutidos no custo de produção dos produtos. Beleza. Consequentemente, vão, né, para o estoque. No variável, como a gente acabou de ver, a empresa também tem esses custos, tá? Eles não deixam de existir. Ela tem todos esses custos. Só que, durante o processo produtivo, há uma separação. Os custos variáveis, eles são considerados na produção e vão para o estoque da empresa. Os fixos vão diretamente para a DRE, para o resultado, reduzindo, como eu falei, a receita, como se fosse uma despesa, embora não seja na prática, tá, pessoal? Então, por fim, trouxe aqui a pergunta do fórum, né, da última aula, que não foi a última aula, né, 3 semanas atrás, antes da AP, que foi defina com as suas palavras o que é depreciação, amortização e exaustão, dando exemplos. Né? Trouxe aqui algumas respostas possíveis. Na verdade, a resposta é técnica, né? Com um exemplozinho para cada. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Caiu na prova isso, inclusive, né? Ao menos quem fez a primeira chamada. A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de um ativo intangível, ponto principal, amortização intangível, e a exaustão, redução do valor de investimentos de exploração de recursos minerais ou florestais. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a perguntinha que estava no fórum, tá? Como vocês já sabem, o fórum vale um ponto extra na média a cada bimestre. Como a gente agora já está no segundo bimestre, né, da nossa disciplina, os fóruns a partir de agora vão contar para a P2. Então os primeiros fóruns já estão fechados, tá? Quem respondeu ganhou ponto na P1, na média da P1. Quem não respondeu, não se preocupe. Temos agora mais 5 fóruns para a P2. Participe e responda com as suas palavras a cada semana. E no final você vai ganhar até um ponto extra na média do bimestre. Ponto adicional, tá? Detalhe. E a pergunta desta semana, que eu vou colocar no fórum ainda, suponha que você é o ou a responsável por decidir qual sistema de custeio, absorção integral, ideal, variável, será usado na empresa em que trabalha. Qual escolheria e por quais razões? Considere que tal escolha se dará em meio ao período da pandemia e que você possui a opção de escolher mais de um sistema. Muito simples, pessoal. Você trabalha numa empresa, seu chefe chega para você,
Olha só, Thiago, Raul, vocês entendem de contabilidade? Ah, entendo sim, tal, tá, beleza. Me diz aí, estão pedindo na contabilidade para fazer um tal de sistema de rateio, de custeio, de método de custeio. Não entendo muito bem não. Decide aí, qual o melhor para nossa empresa? O que eu quero para vocês aqui no trabalho é, na pergunta do fórum, digam qual que vocês escolheriam e por quê. Simples assim. Tranquilo, pessoal? Pode ser mais de um, pode ser todos, o importante é vocês justificarem o porquê. Claro, de uma forma que faça sentido dentro do que a gente estudou. Então, chegando aqui ao final da aula de hoje, caso Raul tenha alguma dúvida, que é o nosso único aluno presente, eu estou aqui à disposição. Caso ele não tenha mais dúvidas e vocês de casa tenham alguma dúvida posteriormente, caso ele tenha dúvida depois, vocês também. Nós temos lá o nosso fórum, né? Sempre um tópicozinho de dúvidas unidade 7, dúvidas unidade 6, enfim. Vocês podem perguntar, o mais brevemente possível eu vou responder. Temos o chat também, estou sempre à disposição de vocês, o mais brevemente possível eu respondo. E de novo, pessoal, não sei como é que você saiu na P1, na AD1, como é que está a sua nota. Se não for muito bem, tranquilo, dá para recuperar. Tem a P2, tem a AD2, tem a nota, o ponto extra do fórum, tá? Não desanimem, até porque é o último semestre dessa disciplina, como vocês sabem, né? Então aproveitem para poder passar logo e seguir a vida de vocês aqui no curso. Beleza? Então agradeço pela atenção de vocês, agradeço ao Raul que está aqui na sala, com a gente aqui até quase 10 horas da noite, uma quinta-feira. Mas agradeço a vocês também que estão ouvindo em outro momento essa aula. Qualquer coisa estou à disposição. Bons estudos e boa semana para vocês. Abraços. Vou parar aqui a gravação agora.